Eu gostaria, então, de convidar o professor Demétrios Davi da Silva, da Universidade Federal de Viçosa, para falar sobre práticas conservacionistas do solo e de água, por favor. Professor titular do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, Demétrios é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em recursos hídricos e meio ambiente pela UFV e pós-doutorado no Hydrology Modeling Lab da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Tem experiência na área de engenharia agrícola, com ênfase em planejamento e gestão de recursos hídricos e conservação de solo e água. Por favor. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, expressar a satisfação de poder estar aqui, principalmente por se tratar de um evento que é coordenado, por um comitê de bacia. Eu tenho a satisfação de ter participado da criação de alguns comitês, ter sido membro titular do Comitê Federal do Doce e do Comitê do Piranga, que está na cabeceira do Rio Doce. Então, para mim, é muito importante poder estar aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre algumas das questões que afligem a todos nós que atuamos na área de gestão de recursos hídricos em nível de bacia hidrográfica. Vou falar um pouquinho de práticas conservacionistas do solo e da água, mas minha apresentação não vai ser muito convencional, não. Para mim, seria muito mais cômodo, até como professor que eu sou, ficar aqui falando só das práticas em si. Mas imagino que todos vocês já conheçam, eu vou só falar rapidamente sobre isso, e vou, sim, focar em algumas questões, algumas reflexões que eu acho mais importantes do que ficar falando das práticas propriamente ditas. Até porque a gente percebe uma série de equívocos, inclusive, equívocos conceituais que são praticados na hora de se trabalhar com gestão de recursos hídricos. Cheguei aqui no final da manhã e fiquei muito satisfeito com algumas apresentações que eu vi, particularmente do presidente do Comitê da Bacia do São Francisco, quando ele falou que não se faz revitalização sem ciência. Eu acho que é isso mesmo. E hoje nós não temos usado a ciência a nosso favor. E sempre temos atuado no caminho mais curto. Todos vocês estão convivendo com questões de escassez hídrica. Quando se fala em escassez hídrica, quais são as primeiras duas ações que se faz em todo local? Quais são? Tá, mas não vou falar nem nesse aspecto. Construção de barragens e abertura de poços. São as duas únicas coisas que se ouve falar. Sendo que essas duas ações, se não forem feitas de maneira muito cautelosa, elas podem, inclusive, agravar o problema da escassez hídrica. Barramento, não que eu seja contra, mas barramento, nós atuamos no efeito do problema e não na causa do problema. O efeito do problema é o quê? Como nós não estamos tendo infiltração da água nos solos, ou seja, não existe recarga dos aquíferos, a água escoa. Uma vez que a água escoou, ela vai ficar armazenada num local que é o barramento. Mas a causa do problema é o quê? O excesso de escoamento, que decorre da degradação que nós temos em nível de bacia hidrográfica, tanto em áreas urbanas quanto em áreas o quê? Rurais. Então, hoje, cada vez mais é comum encontrarmos situações como essas, reservatórios secos, e se nada for feito, as coisas vão continuar a acontecer dessa forma. Ou seja, nós vamos ficar sempre à espera de São Pedro. O ano que chover muito, nós não temos problema de escassez, não tem racionamento. O ano que choveu pouco ou abaixo da média, nós vamos ter problema de racionamento, problema de escassez. E nós vamos ter que inverter essa realidade. Se nós pegarmos, e vou dar um exemplo, que é onde eu atuo, na bacia do Rio Doce, como falamos aqui, eu sou professor da Federal de Viçosa, a imagem aqui está meio clara, mas se vocês observarem, nós temos ali no centro daquela imagem, aquele é um reservatório que já está seco, e aquele ali é o Ribeirão São Bartolomeu. É o manancial de abastecimento da cidade de Viçosa. Viçosa tem 2 mananciais de abastecimento, esse abastece toda a universidade, que tem uma população flutuante de pelo menos 20 mil pessoas, e parte da cidade de Viçosa. E observe que aquele filete que nós temos é o Ribeirão São Bartolomeu. Essa parte da imagem aqui, essa parte, nesse ano, essa parte aqui nós temos o barramento aqui, que é a própria estrada, e aqui eu tenho um desarenador. Esse desarenador está aqui. Essa é a vazão do Ribeirão São Bartolomeu, que está passando o desarenador e está indo para uma barragem localizada a Jusante, que é onde é feita a captação para o abastecimento da cidade de Viçosa. E aí, se vocês pegarem alguns dados, e eu estou dando isso porque eu sei que essa realidade se repete
em diversas bacias hidrográficas. Então, vocês estão vendo ali captação de bombas secas, né? Porque o nível do reservatório caiu muito. E o que acontece ali? Pesquisando algumas informações relativas a essa bacia, nós vimos o seguinte: na década de 70, nós tínhamos informações que a vazão do São Bartolomeu é uma bacia pequena, 2.250 hectares, ela era de 200 litros por segundo. 20 anos depois, na década de 90, 2000, a vazão já caiu para 100 litros por segundo, 50% de redução. E agora, no dia 18 de outubro de 2007, a vazão caiu para 9 litros por segundo. Por exigência do Ministério Público, a partir de 2014, começaram a ocorrer escassez hídrica na região, inclusive com racionamento de água. Por exigência do Ministério Público, começou a ser feito monitoramento de vazões pela própria universidade. E aí vem uma coisa que linka com a informação que foi falada hoje cedo aqui. Eu vou usar um termo mais suave, né? Não vou falar em fraude, mas vou falar em outorga cartorial, né? Ali vocês têm os dados que comprovam que a outorga ela é eminentemente cartorial, né? Ou seja, a vazão do rio é 9 litros por segundo e a estação de tratamento para a cidade de Viçosa, ela tem uma outorga de 100 litros por segundo, a UFV tem uma outorga de 30 litros por segundo, só nesse manancial. Ou seja, tem uma outorga, que é uma autorização de uso de 130 litros por segundo, e a vazão do curso d'água ela é de 9 litros por segundo. Então, isso é uma situação bastante complexa, porque a outorga, como instrumento de gestão, devia ser usada como uma forma de disciplinamento do uso de água e como uma forma de garantia, né? Se eu tenho uma outorga, teoricamente, eu tenho uma garantia, entre aspas, de uso daquela água, a não ser que você tenha um grave problema ambiental, e aí você teria essa outorga suspensa. Mas, infelizmente, isso é o que ocorre. E por que isso ocorre? Porque nós não temos ciência embarcada, né, nessas informações. Ou seja, e não culpo os órgãos gestores, não, porque eles não têm, os técnicos dos órgãos gestores, não têm um mínimo de base de informações. E todos que estão aqui sabem o que eu vou falar. O analista ambiental que está lá na ANA, é tranquilo outorgar lá na ANA. Por quê? Outorgas de rios federais, normalmente são rios que têm maior vazão, têm um monitoramento muito maior. O problema de outorga de uso de água é em área de cabeceira. São pequenos rios onde não se tem monitoramento, e é lógico, o analista ambiental ele não tem base de informações para avaliar se o pleito que está sendo solicitado ele é factível ou não, e acaba fazendo isso com base em informações frágeis, gerando uma situação constrangedora como aquela ali. Vocês não sabem, para mim, como docente, que em tese tem que dar bons exemplos, né, para os estudantes que passam pela universidade, ter que mostrar uma informação como essa, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui, né? Eu ensino como se faz, como se calcula, e depois a gente vê que a situação é muito complicada. Então, essa é a nossa realidade. Beleza, mas por que isso tem acontecido, hein? O que vocês acham? É porque está chovendo pouco? Hã? Muito se fala aí das mudanças climáticas globais, né? O elemento climático que se tem mais incerteza ainda em relação às mudanças climáticas é exatamente precipitação. Temperatura não se tem, mas precipitação não se tem garantia ainda sobre a influência, né, na maior parte das regiões em relação às precipitações. Mas vamos ver aqui alguns dados de precipitação. Observe que aqui eu tenho os dados normais. Dados normais são a média de um período de 30 anos de dados. Nesse caso, as normais climatológicas para todo o Brasil mais atualizadas são de 1961 a 90, é um dado do IMET. Então, em Viçosa, 1.165 milímetros. Peguei esses dados, e esse dado foi até ontem. Tá? Foi um dado bastante atual, que eu vinha dar a palestra, eu queria apresentar algumas informações. Observem aqui que em 2010 a precipitação foi acima da média, 2011 acima da média, 2012, 2013, 4 anos acima da média. 2014, a situação foi bastante crítica, bem abaixo da média. E aí, racionamento foi o quê? Implementado. A partir de 2014, 2015 e 2016, valores o quê? Dentro da média histórica. Esse ano a situação volta a se agravar. Observem que até, certo? Até dia 26/11, choveu apenas 488 milímetros. Então, para atingir a média histórica, faltam pelo menos o quê? 700 milímetros. E não vai chover 700 milímetros no mês de dezembro. Ou seja, novamente, né, se chover vai ter problema. Mas o que eu quero falar é o seguinte, mesmo com 800 milímetros, mesmo com valores um pouco abaixo da média, não era para estar acontecendo o que está. Porque 800 milímetros é um valor bem razoável. A Califórnia, nos Estados Unidos, chove 300 milímetros por ano. E lá é um celeiro de produção agrícola. Então,
Isso mostra que tem alguma coisa errada, não vamos ficar só culpando São Pedro, porque tem outras coisas envolvidas nesse processo. E o que está envolvido é isso daí, ué. Vocês estão querendo o quê? O rio, pura e simplesmente, reflete tudo aquilo que se pratica na sua área de contribuição. Se você chega num rio e verifica que ele está bem conservado, com matas ciliares, qualidade de água, com baixa turbidez, é lógico que se você for na bacia, vai estar bem conservado. Caso contrário, agora nessa época das chuvas, qualquer rio que você encontre na paisagem vai estar com uma turbidez elevadíssima, né? Por quê? Se não há conservação de solos, não tem como se conservar água. Então, por isso que é práticas conservacionistas do solo e da água, porque só se conserva a água se conservar solo. Essa é a realidade. Só que conservação de solos não gera resultado imediato, e isso a gente sabe que, principalmente, o poder público acaba tendo dificuldade de investir nisso. Então, em situações como essa, né, onde você tem uma degradação muito grande da paisagem, é lógico, o problema vai se agravar cada vez mais. O que vocês observam agora? Por exemplo, na época das chuvas, começou a chover. Como o solo está exposto, você gera, nas primeiras chuvas, um selamento da superfície do solo e uma redução drástica da taxa de infiltração. Então, a água das chuvas, ao invés de infiltrar, ela escoa. Se ela escoa, onde que ela vai parar? No rio, que é o lugar mais baixo da bacia hidrográfica. Por isso que, nessa época das chuvas, a vazão do rio sobe assustadoramente. Parou de chover, o rio seca novamente, porque a água não infiltrou. E se a água não infiltrou, não recarregou os aquíferos. E por que o rio apresenta vazão na época seca se não está chovendo? Escoamento de base. A recarga dos aquíferos abastece os lençóis subterrâneos, que, consequentemente, fornece vazão no período da estiagem. Então, hoje, a tendência é que, na época das cheias, as vazões sejam maiores e, na época da seca, as vazões sejam menores. Mais grave ainda, a tendência é que rios que eram perenes se tornem rios o quê? Intermitentes. Esse caso que eu falei de São Bartolomeu, o próximo passo é o rio secar, não tem dúvida. Se esse ano e no próximo nós não tivermos índices pluviométricos acima da média, ano que vem o rio vai secar, não tem conversa. Agora, aí vem um problema. Qual a principal degradação ambiental que a gente tem no Brasil? Hã? Qual que vocês acham? Não, mas podem elencar uma. Hã? Não, vocês vão assustar. Não. Para mim, a principal degradação ambiental é a fome. É degradação socioeconômica. Por quê? A população que está degradada socioeconomicamente não pensa necessariamente em preservar o meio ambiente. Não faz parte da ordem do dia preservar o meio ambiente. E qual a realidade que nós temos nessa região aqui, em diversas outras regiões da bacia também de São Francisco? O produtor, por exemplo, na área rural, não consegue tirar da terra o seu sustento. Sai da terra e vai para a cidade mais próxima para arrumar um subemprego. Então, não faz parte da ordem do dia dele preservar o meio ambiente. É lógico, salvo raras exceções. Então, esse é um problema que nós temos que conviver. E nós vamos ter que focar. Então, a degradação ambiental está intimamente ligada com degradação socioeconômica. Vocês mencionaram alguns aspectos pontuais. Se a gente for falar pontualmente, para mim, a principal degradação ambiental é pastagem. Pastagem degradadas em função da dimensão territorial que ocupa no país é, de longe, o maior problema ambiental que nós temos. Se nós resolvêssemos, é lógico, tem outras degradações que são mais visíveis. Não estou aqui para defender ninguém, não. A área urbana, a mineração, a degradação é pontual. A pastagem, ela é difusa. Como ela ocupa grande parte do território nacional, é, sem sombra de dúvida, o maior problema ambiental que nós temos no Brasil. Aí vocês podem perguntar, mas a pastagem não protege bem o solo? Protege muito bem, desde que ela seja bem manejada. Desde que você tenha uma quantidade de animais compatível com a sua capacidade de suporte. Mas não é o que ocorre na nossa realidade, não é isso? Ninguém recupera a pastagem, ninguém aduba a pastagem, coloca uma quantidade de animais muito maior, e aí gera todos os problemas que nós, né, já conhecemos, ok? Então, essa é uma realidade que nós temos que conviver. Hoje, a escassez hídrica, ela decorre tanto de aspectos quantitativos. Essa questão ali está parecendo um rio que é intermitente, seca no período seco, escoa no período seco. É lógico que em muitas regiões do país, foi falado hoje na parte da manhã, como no Nordeste, você tem aquela questão do embasamento cristalino, mas não é só isso também não. O Nordeste tem uma concentração de chuvas muito grande, em apenas 2, 3 meses do ano, então a própria, né, pluviologia do local
conduz a esse tipo de comportamento intermitente. O problema é que cada vez mais nós temos em regiões úmidas como as nossas, rios intermitentes como esse. E a escassez também, ela pode, né, pode provir de questões qualitativas, quando a qualidade da água não é compatível ao uso a que ela se destina. Essa é uma região aqui, uma foto da região metropolitana de Belo Horizonte. Infelizmente, é uma imagem triste, mas comum, né, em grande parte das grandes cidades brasileiras. Isso gera, inclusive, um problema de saúde pública, né? Nós tivemos um colega aqui da FUNASA. Quando ocorre, por exemplo, as primeiras chuvas, qual a característica desse tipo de manancial? Você tem ali muito detrito, muita vegetação, velocidade de escoamento é extremamente o quê? Baixa. Qualquer chuva que ocorre e gera escoamento, gera o quê? Uma elevação muito grande da área molhada do rio, gerando um alagamento das zonas ribeirinhas, gerando todo aquele problema de saúde pública que nós já conhecemos. Então, esse é um problema muito sério. E por que nós temos escassez hídrica? Na realidade, é opinião minha, a escassez hídrica, ela não tem uma razão única, ela decorre, sim, de uma combinação de fatores. E quando eu falo de escassez hídrica, tanto qualitativa quanto quantitativa. É lógico que existe um aumento efetivo do consumo. Nós tínhamos aqui em 27, 2 bilhões de pessoas, e temos agora uma projeção para 2050 de 9,3 bilhões de pessoas, segundo o ONU. Então, é lógico, você tem mais pessoas no mundo, você precisa de mais água para todo esse pessoal. Além disso, você tem expansão industrial, que além de impactar quantitativamente, impacta também qualitativamente, é um problema sério. E você tem também o aumento das áreas irrigadas, que todos vocês sabem, é o maior setor usuário consultivo, em termos de média mundial, 70% da água é usada para agricultura irrigada. Na sequência, eu vou apresentar um exemplo rápido para justificar esse 70%. Muitas vezes vocês ouvem falar nisso, mas não conseguem captar a mensagem, né, do porquê isso ocorre. Foi acabado de falar aqui pelo Tonhão, na questão da bacia do Paracatu, é a maior concentração de pivôs centrais que nós temos no Brasil. A irrigação pivô central, ela é muito utilizada porque ela é altamente automatizada, ela permite irrigação com o mínimo de mão de obra, e isso na irrigação é extremamente importante porque o custo da energia elétrica é extremamente elevado. E tem uma portaria da ANEEL que estabelece que de 9 horas da noite às 6 horas da manhã tem uma redução de 75% no custo do quilowatt-hora. Por isso que tem muito pivô central, porque ele pode ficar rodando a noite toda sem precisar de ninguém estar lá vendo o que vai acontecer. É um sistema altamente automatizado. Mas o que eu vou falar vale para qualquer tipo de equipamento. Peguei um pivô central, imagine um pivô central com uma área irrigada de 100 hectares. Você tem pivôs desde 20, 30, por incrível que pareça, tem até de 500 hectares. Não é comum, mas tem. Mas 100 hectares é uma área usual. Qual que é o objetivo da irrigação? É simplesmente repor o que a planta perdeu por evapotranspiração, que é a evaporação da água do solo mais transpiração realizada pelas plantas. Ou seja, vou dar um exemplo hipotético, onde esse pivô está no local em que a evapotranspiração de uma cultura qualquer, não preciso especificar aqui, é de 5 milímetros por dia e está se irrigando numa época que não está chovendo. E normalmente é o que ocorre, né? Se irriga na época seca do ano, que é um problema sério da irrigação, né? Quando você mais precisa irrigar? Na época seca do ano, quando a vazão do curso d'água ela é o quê? Ela é mínima. Então, esse é um problema de sazonalidade que agrava ainda mais o uso na agricultura irrigada. Se a planta perdeu 5, o único objetivo da irrigação é repor o que a planta perdeu. Só que nenhum sistema tem 100% de eficiência. Vamos imaginar que o sistema tenha 80% de eficiência. Então, 5 dividido por 0,8 vai dar 6,25 milímetros. Ou seja, o sistema de irrigação tem que jogar 6,25 para chegar a 5 na planta. 1 milímetro equivale a 1 litro em cada metro quadrado, ou 10 mil litros em 10 mil metros quadrados, que são 10 metros cúbicos por hectare. Então, 6,25 milímetros me dá 62,5 metros cúbicos por hectare. Se eu multiplicar por 100 hectares, então eu aplico 6.250 metros cúbicos, ou 6.250.000 litros de água, num pivô central de 100 hectares. Beleza? Vamos fazer uma comparação aqui com o abastecimento humano. Se nós imaginarmos que o consumo per capita, isso é variável, mas peguei um número aí de 200 litros por habitante por dia, e se eu dividir aqui 6.250 por 0,2 metros cúbicos por habitante por dia, isso me dá o quê? 31.250 habitantes. Ou seja, a quantidade de água que eu aplico num pivô central de 100 hectares, que é uma área bem pequena, equivale à mesma quantidade de água necessária para abastecer 31.250 habitantes. Então, isso mostra para vocês o porquê da irrigação ser altamente consultivo. É a que mais capta água
e é que mais consome água, que é um outro agravante, né? Porque você pega abastecimento, capta, mas devolve grande parte. Lógico, devolve com qualidade ruim, mas devolve. A irrigação não, tudo que ela capta, ela acaba consumindo, não há devolução, por isso que ela é o maior usuário consultivo que nós temos. Isso não significa dizer que nós devamos ser contra a irrigação. O que deve é acender um sinal de alerta que todo local, toda bacia hidrográfica que tem uma concentração de áreas irrigadas expressiva é um local com potencial conflitos pelo uso da água. Ou seja, a gestão de recursos hídricos deve ser muito melhor trabalhada nesses locais para evitar a ocorrência de conflitos. E como o Brasil é característico pela falta de planejamento, o que acontece no Brasil? Se planeja o crescimento da agricultura irrigada, esquecendo-se da capacidade de suporte do uso quê? Mananciais. Aí se compram equipamentos, a revelia, quando todos os equipamentos vão entrar em funcionamento, o rio seca. E foi falado aqui monitoramento também de vazões, né? O Brasil é um caos, certo, de monitoramento. Mesmo essas séries históricas que nós trabalhamos, em áreas irrigadas ela é totalmente furada, tá? Quem pegar essas séries históricas de vazão que a ANA disponibiliza, que o IGAM, por quê? Porque essas séries históricas, como que elas são determinadas? Elas normalmente não se têm registradores. Se fazem 2 medições ao longo do dia, às 7 da manhã e às 5 horas da tarde. Então, se você tem pivôs ligados ou desligados, no momento da leitura, a vazão do rio muda o quê? Drasticamente. Então, para avaliar isso, você teria que ter um registro contínuo ao longo do tempo, e na maior parte dos casos nós não temos. Então, mesmo a base de dados que nós temos, tem que ser analisada com muito cuidado. E acontece do mesmo jeito nos locais que tem geração de energia elétrica, tá ok? Por quê? As usinas turbinam mais água no horário do dia que tem maior consumo. Antes era de 17 até 20 horas, agora já está sendo de 13 até as 20 horas, 21 horas. Então, nesses horários, vai passar mais água na barragem, certo? Vai turbinar mais água. E nos outros horários, eles seguram mais a vazão do rio. Então, isso também interfere em toda a série histórica de dados que nós temos. Como eu falei, não se trata de ser contra a irrigação, é importante, existe uma perspectiva, né, de um aumento na demanda mundial de alimentos de 70%, e é lógico, para produzir mais alimentos, a agricultura irrigada ela é fundamental, já que nós podemos produzir muito mais numa área muito menor, então reduz, inclusive, o impacto, né, da agricultura sobre novas fronteiras agrícolas, sobre áreas florestadas. Já está acabando? Não brinca não, nem comecei. Outro problema, a questão de distribuição espacial temporal inadequada das reservas hídricas, vou passar rápido. Nós já vimos aqui, já foi falado que o Brasil tem muita água. Se fala de 12% a 16% da água doce do mundo. Só que tem muita água onde tem pouca demanda, e pouca água onde tem muita demanda. Então esse é um problema que agrava a escassez. E aqui é o problema, que é o foco do nosso trabalho, esse é o maior problema que nós temos. Uso inadequado do solo nas bacias hidrográficas. Ou seja, se vocês analisarem a fundo, todas as práticas conservacionistas, o que elas visam? Foi falado aqui em barraginha, não foi? O que a barraginha visa? Infiltrar água no solo. Então, 100% das práticas conservacionistas visam aumentar a infiltração da água no solo. Se você aumenta a infiltração da água no solo, recarrega os aquíferos, maior vazão no período seco. Se a água infiltrou ao invés de escoar, na época das cheias, a vazão máxima de enchente dos rios vai ser menor. Então, é um jogo de ganha-ganha, mas, infelizmente, isso não é, apesar de simples, não é praticado. Numa área como essa, vocês vão esperar o quê? Você vai esperar rio secando mesmo, não tem conversa. Não vai filtrar nada aí, toda a água vai escoar e vai concentrar na calha dos rios, gerando, inclusive, ondas de cheia muito grandes. Okay? Em áreas urbanas é o problema também. Tem como não ter problema de enchentes num local como esse? Não tem jeito. Na área urbana, você impermeabiliza o piso, transforma a chuva em vazão. E essa vazão vai o quê? Se concentrar na calha dos rios, gerando cada vez mais problemas. Okay? Você tem um problema também de degradação da qualidade da água e a degradação socioeconômica da população, que eu já falei para vocês que é um problema muito grave que não pode ser desvinculado da questão ambiental. E aí, como eu estou falando em práticas conservacionistas, é importante que vocês entendam o seguinte, o produtor rural no vermelho, ele não vai conservar o verde e nem o azul. Então, isso é óbvio. Por que o Paraná é o estado brasileiro onde se tem um programa de conservação de solos mais avançado? E onde foi idealizado? Por quê? Porque lá o produtor rural consegue tirar da terra o seu sustento. E ele percebeu que a erosão hídrica estava retirando a sua capacidade o quê? Produtiva.
Então, se ele não conservasse os solos, ele ia deixar de tirar da terra o seu sustento. Então, lá, certo? Nem se eles não quisessem, mas eles teriam que implementar. Porque o insumo mais valoroso que eles têm é a terra. E, infelizmente, na nossa região, não é essa a realidade. O problema que nós temos, gente, é que nós temos que aumentar a permanência da água nas bacias hidrográficas. Hoje, o nosso problema é que a água precipita e vai embora. Ela não fica, ela não infiltra. Ela só fica hoje em barramentos. Mas barramento, eu já falei, o melhor local para armazenar água não é em barragens, e sim no perfil do solo. Porque no perfil do solo nós não temos nenhum tipo de perda. E em barragens nós temos inúmeras perdas. Perdas por evaporação, perdas por percolação, impactos ambientais complexos demais, alteração no ciclo de sedimentos, alteração na migração de peixes. Tem muitas espécies de peixes que necessitam desse ciclo de cheias e de secas para que eles migrem e para que eles procriem. E quando você constrói a barragem, você gera impedimento. Então, lógico, nós temos que ter barramento, sim, mas como parte de um processo. Há uns anos atrás, veio uma comitiva de Santa Catarina conversar comigo lá no UFV, de deputados, prefeitos, e vieram lá querendo o seguinte: nós queremos que a UFV nos ajude a construir várias barragens em Santa Catarina, porque, por incrível que pareça, em Santa Catarina, eles já estão distribuindo água por carro-pipa também. Aí eu tive que explicar para eles tudo que está por trás disso, que não é simplesmente construindo barragens que você vai resolver o problema. A barragem pode sim fazer parte do processo, mas não como solução única. Então, não supervalorizem essa questão. E para aumentar a permanência, a melhor forma é recompor a cobertura vegetal da bacia. Não necessariamente apenas com florestas, que tem que ter viabilidade também econômica. Tem diversas outras coberturas que protegem expressivamente bem o solo. Lógico, em certas áreas nós temos que ter sim florestas, mas não, né, obrigatoriamente. Então, com a recomposição, nós criamos zonas de recarga, tanto em áreas urbanas quanto rurais, aumentamos a infiltração, reduzimos a vazão máxima de enchente, reduzimos a erosão hídrica e o assoreamento dos reservatórios, que é um problema sério, que já foi falado aqui hoje, em relação à questão da própria geração de energia elétrica. Porque a vida útil dos reservatórios é muito menor do que a projetada, porque muito assoreamento, muita sobrecarga, o quê? De sedimentos, a barragem é um ambiente lêntico, tudo de sedimento que chega lá vai o quê? Vai depositar. O resultado prático disso, conservação de solos e da água. Então, a melhor forma de conservação dos solos agrícolas e da água consiste na ocupação das áreas de acordo com a sua capacidade de uso. Acho que isso é fundamental. Tem certas áreas que não têm aptidão para a agricultura. E aí você não pode pensar em agricultura nessas áreas. Tem outras que pode. Então, você tem que usar o solo em conformidade com a sua aptidão. São necessários também zoneamentos agroclimáticos. Isso também é importante de ser feito. E, como eu falei para vocês, eu não podia deixar de falar alguma coisinha rápida aqui sobre as práticas, mas vou ser muito sucinto, porque eu acredito que mais importante do que mostrar as práticas são algumas indagações que nós, né, estamos fazendo. Mas, para conservar o solo, tanto em áreas urbanas quanto rurais, nós temos esses 3 tipos de práticas: edáficas, vegetativas e mecânicas. E, novamente, nós estamos errando. Hoje só se fala em que prática? Só prática mecânica. E não sou contra, não. Barraginha é ótimo, mas não pode ser só barraginha. Barraginha tem que ser a última opção. A lógica de conservação é o quê? Você tentar intervir com práticas edáficas, vegetativas, e só naqueles casos em que as edáficas e vegetativas não forem suficientes, você implementa práticas mecânicas. Porque, senão, nós estamos novamente fazendo a coisa da maneira errada. Porque a prática mecânica ela é intervencionista. E não necessariamente nós precisamos disso. Então, é lógico, hoje nós temos uma situação tão grave que quando você constrói as barraginhas, o resultado é positivo. Mas não podemos pensar somente nelas. Porque se você tem a barraginha, é porque tem escoamento ocorrendo expressivamente. E o ideal é que você diminua esse escoamento. Okay? Como práticas edáficas, tem diversas práticas aqui. Práticas vegetativas, reflorestamento, manejo de pastagem, manutenção e cobertura do solo, cultivo em contorno e outros tipos de práticas. E as práticas mecânicas mais usuais são as barraginhas, esses cordões de pedra em contorno muito utilizados na região Nordeste e o terraceamento. Como eu falei anteriormente, em termos pontuais, para mim uma preocupação muito grande deve ser a parte de recuperação de pastagem degradada. Foi falado aqui também pelo Tonhão, ele está aqui ainda, acho que deve estar.
já tinha preparado a apresentação antes de ver a apresentação dele, né? A questão de estradas rurais, particularmente, é um problema seríssimo de erosão hídrica que nós temos em áreas rurais. Então, controle de erosão em estradas não pavimentadas, a adequação das estradas é fundamental para que a gente tenha, né, sucesso, né, num programa de conservação de solos. E as práticas mecânicas, como eu falei, elas só devem ser utilizadas quando as edáficas e vegetativas não forem suficientes para resolver o problema. Então, elas são importantes, mas nós não devemos focar apenas nelas, entendo o que eu estou falando, certo? E o que são essas práticas? São barreiras físicas que diminuem a energia do escoamento superficial, ou seja, você intercepta a encosta, constrói um barramento, então você intercepta a encosta, a chance de acúmulo de escoamento se torna o quê? Se torna menor. Mas como eu falei, o ideal é que nós potencializássemos a infiltração para reduzir a taxa de escoamento. E se você reduz a taxa, não necessariamente você precisa nem de barraginha e nem de terraceamento, tá ok? Essas barraginhas são caixas de captação, também chamadas de caixas secas, né? É um tipo de estrutura para conter e armazenar a água da enxurrada, então a enxurrada já ocorreu, de modo que ela tenha tempo para se infiltrar no solo. E os reflexos são positivos, né? Se ela infiltrou no solo, recarrega os aquíferos, você tem um lençol freático mais abastecido e, consequentemente, você tende a ter uma vazão maior na época seca do ano. Beleza? Aí tem uma sequência de imagens, onde nós temos uma área degradada, as barraginhas foram construídas aqui, processo de construção, então é uma intervenção mecânica, isso não é uma coisa simples. Aqui uma caixa que foi construída, aqui já a sequência, né, na época chuvosa do ano. Estão vendo aqui, pela turbidez na água, mostra que está tendo carreamento de sedimentos, ou seja, está tendo erosão hídrica, e se isso continuar, essa caixa vai ficar o quê? Assoreada rapidamente. Então mostra que apenas a caixa não é suficiente. Você tem que colocar a caixa e mais outras ações. Uma outra técnica é o terraceamento, já é muito utilizado em escala mais extensiva, né, em áreas que são muito produtivas, né, no Paraná, no sul do país, na região centro-oeste, isso é muito comum. O terraceamento nada mais é do que um canal e um camaleão, e esse canal ele vai interceptar a encosta. Então, de comprimentos em comprimentos, você constrói um canal para que a água escoada fique o quê? Armazenada naquele canal e vá o quê? E vai infiltrar. Então, aqui nós temos uma sequência, certo, de canais que vão ser usados como barreiras físicas para interceptar o escoamento. Então, quebra a energia ao longo da encosta. Aqui é a imagem, né, de um canal de terraço, e, novamente, em muitas áreas é extremamente importante a adoção desse sistema de terraceamento. No passado, se usava terraços com gradiente, ou seja, com declive, aí foi um caos, né, porque no passado as pessoas pensavam que a água era um problema, né? Então tinha que tirar a água da sua propriedade. Aí a pessoa construía um canal como esse, mas com declividade. E para onde que ele ia direcionar a água? Para o limite da sua propriedade com o vizinho, né? E o vizinho fazia a mesma coisa. Aí começava a se formar o quê? Vossorocas, né, nos limites entre as propriedades. E depois o pessoal percebeu que a água não é problema, que a água é o quê? É solução. Então hoje só se usa terraço em nível. O terraço em nível, então, é para que a água fique acumulada naquele terraço e depois ela tenha oportunidade para o quê? Para infiltrar. E isso vai ser altamente benéfico para o sistema hídrico. Meu tempo está esgotado e eu terminei em cima da hora, tá ok? Eu estou com uma pergunta aqui para o professor Demétrios. Qual a sua experiência nos resultados da implantação dos sistemas agroflorestais como estratégia para a recuperação de nascentes? Sistemas agroflorestais são extremamente eficientes. E eu sempre falo, nós temos que sempre pensar em soluções que tenham viabilidade. Não adianta nós imaginarmos que hoje nós vamos reflorestar todas as bacias. Eu vou dar um exemplo de onde eu conheço, que é a Zona da Mata. A Zona da Mata ela é formada por vales estreitos. A região mais fértil da propriedade é aquela que está próxima do curso d'água, é a região plana e mais fértil. Se você falar que vai ter que implantar florestas, vegetação ciliar em toda a área de várzea, não vai acontecer nunca, porque o produtor só tem aquela área para ele utilizar. Então, o sistema agro-silvopastoril é extremamente eficiente, porque você vai ter manejo de pastagens, você tem implantação de árvores, você tem a criação de animais. Então,
é extremamente eficiente, não só para a recuperação de nascentes. Nascentes constitui-se numa parte do processo. É para permitir recarga dos aquíferos. O que é a nascente? Por que muitas nascentes têm secado? Nascente nada mais é do que o local onde o lençol freático aflora na superfície. Vocês já perceberam que a nascente, antes de secar, ela muda de lugar? Ela às vezes fica mais baixa, mais alta, é porque o lençol freático ele é recarregado de maneira diferenciada em função do regime de precipitação e em função também da retirada ou não de cobertura vegetal das bacias. Então, tudo que você faz, e o sistema agro-silvopastoril não é diferente, para manejar bem o solo e melhorar a infiltração, vai ter reflexos positivos, não só na recuperação de nascentes, mas na recuperação de vazão dos cursos d'água. Okay? É isso aí. Então, eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Demetrios pela participação. Muitíssimo obrigada.